Vamos ver como é que a gente pode usar o Selenium para fazer testes de aplicações web. Então, a ideia do Selenium é a gente automatizar os navegadores. Tá? Então, é automatizar aplicações web, propósito aí de teste, mas não é limitado só a isso. Então, algumas atividades administrativas que a gente faz usando na web dá para ser automatizada também. Então, a ideia do Selenium é que você consegue pegar, por exemplo, uma página como essa aqui e rodar um teste em cima dessa página. Eu consigo, por exemplo, vir selecionar esse input, digitar alguma coisa, disparar a busca, e aí olhar dentro da página que apareceu, de repente, se o título da página é o título eu esperava que acontecesse ou coisa do tipo. Então, dá a gente, foi criado com esse propósito, né, para a gente testar aplicações web. Mas você pode usar para automatizar as coisas. Imagine que todo dia, quando você chega na empresa, você tem que acessar um site, baixar um arquivo de algum lugar, de repente. Você pode automatizar isso, deixa isso meio que salvo, como se fosse uma macro. E aí você executa, o Selenium vai e faz essa tarefa para você. Ao invés de você ter que ficar clicando e achando as coisas, ele pode fazer isso para a gente. Tá? O que mais tem aqui que a gente pode falar? Se vocês olharem aqui, tem três partes, vamos pensar assim. Esse WebDriver a gente pode usar para fazer testes que a gente vai estar usando aqui, certo? A gente vai usar ele para fazer testes em navegadores de aplicações web. O Selenium IDE é uma ferramenta que a gente vai instalar daqui a pouco. Vocês vão ver que a gente pode usar ela para gravar tudo que a gente faz dentro de uma página. É como se ele fosse gravando as ações que você faz. Depois você consegue exportar isso como se fosse um programa em Java, usando o Selenium. E aí, quando você executar esse programa, ele refaz aquelas operações que você gravou usando o Selenium IDE. Já o Selenium Grid é para quando você, de repente, quer distribuir os testes em várias máquinas. Imagina que eu tenho vários computadores, cada um está com uma versão diferente do browser, do navegador, e aí eu tenho um teste que eu preciso fazer e eu quero disparar isso em todos esses servidores ao mesmo tempo. Usando o Selenium Grid, a gente consegue aí fazer esse tipo de coisa, dividir os testes em várias máquinas, em vários navegadores, e depois pegar as respostas disso e colocar num lugar só para você ver o que virou. Tá? Não é a única ferramenta que existe para fazer testes para web. Casper.js, então, existe hoje em dia, tá? Várias maneiras da gente fazer esse tipo de teste. Muitas hoje em dia, JavaScript. Tá? É feito já pensando em fazer testes, mas de aplicações feitas já em JavaScript. Aí eu tenho uma prática para a gente testar. Nós vamos criar um projeto e vamos usar o Selenium para a gente ver como é que a gente pode usar ele para automatizar alguma coisa na web. Vamos começar então lá no Eclipse. Vamos criar um novo projeto. Aqui esse novo projeto, a gente já vai criar ele usando aquele archetype que nós fizemos, acho que na última aula. A gente fez um archetype para testes. Então eu vou usar ele como archetype aqui. O nome do programa eu vou chamar de projeto Selenium. E a gente começa colocando algumas dependências no nosso projeto. As dependências exatamente aí do Selenium e do WebDriver que a gente vai estar usando aqui. Aí depende do navegador. Já vou explicar esse esquema do WebDriver. Não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Vou colocar lá no projeto e ver se teve alguma atualização desde a última vez que eu usei. Vamos lá em dependências. Eu vou colar aqui e vou botar dependências do Selenium. Bom, primeiro é o Selenium Server. Vamos ver se é a mais nova. 314159. É o mesmo. Já tem versão mais nova aqui, mas ainda está em alfa, não saiu ainda. Imagina que eu tenho uma aplicação feita em Java. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Selenium nessa aplicação.
Só que o Selenium, ele não vai acessar o navegador diretamente. Então aqui eu tenho o navegador 1, esse vai ser o 2 e o 3. Então tenho, imagina 3 navegadores na minha máquina. Por exemplo, esse aqui é o Chrome, é o que eu tenho aqui agora no meu notebook. Nossa Senhora. Esse é o Firefox, e eu tenho de repente o Opera aqui também. O Selenium, ele não acessa o navegador diretamente. Ele usa um WebDriver específico para esse navegador. Você tem que imaginar, o Selenium para comunicar direto com o navegador do Chrome, ele precisa de um WebDriver. Ele precisa de um WebDriver do Chrome. Estou escrevendo Chrome errado. Então, eu preciso desse WebDriver no meio do caminho. Aí o Selenium usa esse WebDriver para se comunicar com o navegador do Chrome e pegar informações do navegador e coisa do tipo. Mesmo esquema, quando ele precisa acessar um Firefox, ele pega um WebDriver do Firefox, ele usa esse WebDriver do Firefox e comunica com o Firefox. Quando ele precisa falar com o Opera, ele pega um WebDriver do Opera e comunica com o Opera, certo? O problema é, esse WebDriver, como é que eu coloco ele na minha máquina? Está rodando essa aplicação. Antigamente, o que você tinha que fazer? Você tinha que achar o WebDriver específico do navegador que você queria usar. Você tinha que baixar esse WebDriver, colocar ele na sua máquina, em algum diretório, configurar esse diretório na sua aplicação, para a sua aplicação conseguir encontrar esse seu WebDriver e poder acessar o navegador. Então, a tarefa de achar, baixar, colocar na máquina e configurar para você usar na aplicação era sua. Era você que tinha que fazer isso, certo? Nessa prática, a gente vai estar usando um cara que é esse WebDriver Manager. Esse WebDriver Manager do Boni Garcia, ver se a versão mais nova é essa. 4.4.0, já atualizou bastante. É o mais novo. E eu tenho que ter uma forma de disparar os drivers, os testes do Selenium usando o JUnit. Então, tem aqui uma dependência que é a ligação do Selenium com o JUnit. Vamos ver se a versão mais nova é essa. Aqui, ó. Nossa, eu estou olhando o JUnit. Eu estou estranhando. 3.4.0. Mudou também. 3.4.0. As versões mais novas são essas. O que esse WebDriver Manager do cara faz? Como se fosse uma outra parte que a gente coloca aqui, né? Esse manager dele. E esse WebDriver Manager, ele é capaz de ir na internet, pegar o WebDriver que você precisa, fazer o download e colocar no teu projeto. Então, essa tarefa de ter que buscar esse drive, colocar na máquina, tudo mais, esse cara vai fazer pra gente. É só você dizer qual que você precisa, ele vai, busca, baixa e já põe na tua aplicação. Então é a mão na roda, facilita demais a nossa vida aqui na hora de fazer testes usando o Selenium. Tá? Então coloca as 3 dependências. Vamos mudar algumas coisas aqui no login. Eu não lembro se a gente colocou login no nosso archetype. Colocamos. Vou botar alguns loggers aqui para a gente poder ver algumas informações. Eu vou copiar essa seção de loggers e vou substituir. Aqui já estava aqui. Aí o que tem aqui? São 3 loggers diferentes que a gente coloca justamente para pegar e mostrar a parte de debug do projeto, da Drive Man, do Web Driver Manager. E esse Apache HC é para a gente ver. Agora eu não lembro de cabeça. A gente precisa colocar ele para ver alguma coisa depois no nosso projeto. Tá? Bom, e aí está pronto para usar. A gente vê a parte de comunicação HTTP com o servidor. E aí a gente vai conseguir ver algumas mensagens, tipo fazendo solicitação, recebendo resposta, aparecendo no log. Tá? E aí vem o teste. Eu vou criar aqui uma classe de teste. Vou chamar de browsers JUnit Jupyter Test. Então vai ser a insert test Java, vou criar um novo JUnit test case. Chama browsers JUnit Jupyter Test.
Então, criamos uma classe. E aí aqui eu vou colocar o seguinte conteúdo. São vários testes, ó. Ctrl Shift O. É um teste usando o Chrome Driver, um usando o Firefox Driver, um para o Edge, um para o Opera, o Safari. E no último é como se fosse fazer um teste usando dois navegadores ao mesmo tempo. Mas não vamos fazer todos. Por exemplo, eu não tenho Safari na minha máquina. Eu também não tenho Edge na minha máquina. Mas eu tenho o Chrome, o Firefox e o Opera. Dá para usar os três aqui. Dando erro porque, por enquanto, ele não achou o Chrome Driver. A gente vai fazer uma mudança nessa classe. É justamente essa aqui, ó. Vou botar lá um extend with selenium extension.class. O Shift O. Aí, agora ele achou, ele não achou, foi esse cara aqui. É, mudou. Virou céu, alguma coisa. Ah, não, agora ele achou. Nossa, agora ele tá fazendo download ainda, ó. Mudou. Virou Selenium Extension, mas é um Selenium Extension desse pacote do cara aqui, ó. E aí eu evito ter que fazer do jeito que está lá na página do próprio Selenium, do WebDriver Manager. Aqui é muito mais fácil. Você põe esse extend with e aí você só coloca como parâmetro o driver que você quer. Ele se vira, vai achar esse driver na internet, vai baixar para você, colocar na tua máquina. E aí você pode usar nos seus testes, certo? Então, eu criei a classe. Tem vários testes preparados para a gente fazer. E aí eu vou colocar um teste aqui. Ctrl C. Vamos fazer primeiro com o Chrome para a gente ver. Eu vou explicar o que tem aqui dentro. Ctrl Shift O. Ele já arrumou os imports. Então, eu recebo o driver do Chrome. Eu vou no driver. Vou gerenciar ele, vou fazer alguma mudança. Vou setar limite de tempo. Timeouts para ele. Aqui eu estou falando que a espera implícita é quanto tempo o driver deve esperar quando está buscando por um elemento se não tiver uma resposta imediata. Vou ter aqui 10 tipos segundos. Então, ele vai esperar 10 segundos enquanto a gente fizer uma busca por alguma coisa na internet. Depois a gente pode mudar esse valor se a gente quiser. Mas eu vou também gerenciar ele e vou falar, olha, pega a janela do navegador e maximiza. Vocês vão ver que o navegador que ele vai abrir do Chrome vai abrir e tela cheia. Tá? Aí eu faço um get. É aqui que eu falo para ele, olha, abre essa URL para mim. No caso, esse exemplo, eu vou estar abrindo a página principal da Wikipedia. Eu vou abrir essa página aqui. Ó. Então, o meu get é nesse endereço aqui, certo? Uma vez que ele entrou aqui dentro, eu posso usar o driver para buscar alguma coisa dentro da página. Ó. Esse find element, eu posso usar aqui by ID. Esse by tem vários tipos de seletores que a gente pode usar. Acho que eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Mas aqui eu estou buscando um elemento pelo ID. O ID, no caso, é search input. Se você olhar no HTML da Wikipedia e procurar por search input, o cara que tem esse ID é justamente aquele botão de busca. É esse botão aqui, ó, esse search input aqui. Então eu estou pegando esse input usando o Selenium. Eu guardei aqui nesse web element, um elemento web, botei elemento. Então, você tem que imaginar que isso aqui é o input daquela página. Com isso, eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, tem vários métodos que a gente pode usar aqui, tá? Eu posso enviar teclas. No caso, eu vou procurar por um PS4. É como se quando eu faço isso aqui rodar, como se o Selenium viesse aqui e escrevesse PS4 ali em cima. Ele vai aparecer isso aqui, aparecer escrito ali dentro. Tá? Depois que ele escreveu o PS4, eu vou falar, olha, faz um submit. É como se fosse submete o conteúdo, faz a busca acontecer. Vocês vão ver que essa página do PlayStation 4 vai carregar. Uma vez que ela carregou, de novo, vai lá no driver do Chrome e busca um elemento.
Só que agora eu vou pegar pelo texto de um link. O texto do link tem que ser PlayStation 3. Se vocês olharem aqui, o link do PlayStation 3 é esse cara aqui, ó. Eu estou pegando esse link aqui e guardando aqui no elemento. Com ele selecionado, eu posso falar, olha, faz um clique. Ele é um link, eu vou estar clicando no link. E aí, se você clica naquele link, ele vai abrir a página do PlayStation 3. Aí eu vou lá nessa página que abriu e vou buscar outro elemento. De novo, ó, pelo ID, eu vou pegar o primeiro heading que tiver ali dentro. Se você olhar no HTML, first heading é o H1, onde está escrito PlayStation 3. É esse cara aqui, ó. Eu vou guardar ele aqui em elemento. E aí eu faço o meu teste. Olha, faz um assert equals e tem escrito PlayStation 3 no texto daquele elemento. Para garantir que realmente, depois que eu fiz essa sequência de abrir a página, digitar PlayStation 4, submeter, procurar o link, clicar nele, eu cheguei numa página aqui em que o título é PlayStation 3. Se chegou até aqui é porque o teste está correto. Eu vou comentar os outros para não atrapalhar. Vamos testar primeiro só com o Chrome. Fechar isso aqui. Vou aumentar o console para a gente ver o que vai acontecer. Tá com warning aqui. Sumiu, acho que era import. Eu vou rodar o teste. Ó. Roda como teste de Unity. Abriu, digitou PlayStation 4, achou a página, abriu e voltou. O que aconteceu? Passou. Ele fez aquele teste rodar e no final ele achou um PlayStation 3 no título. Se a gente olhar aqui no console, a gente meio que vê a sequência do que aconteceu. Pegou o Chrome, está usando o Chrome Driver do Chrome 90, que é o mais novo. Mas isso ele não tem na minha máquina. O que ele fez? Ele foi lá e baixou. Ó. Fez o download do Chrome Driver para mim na internet. Nessa versão ele detectou aqui na minha máquina. Já extraiu ele para mim. Tá? Onde é que ele colocou esse WebDriver? Lá no meu diretório de usuário, dentro de cache Selenium Chrome Driver Linux. Se a gente vier aqui, ó, na minha página aqui, Ctrl H, se a gente vier em cache, mais que tem lá, Selenium Chrome Driver Linux, versão, ó, já tinha um antigo aqui que eu vou apagar, 90, ó, ele baixou para mim. Já baixou, colocou nesse diretório e aí já usou ele dentro do meu projeto. Por isso que eu consegui, ó, abrir e fazer aquilo rodar. Não sei se vocês perceberam, vou rodar de novo. É muito rápido. Ó, soltei o mouse. Não sou eu que estou mexendo mais na máquina. Abriu o Chrome, a página, digitou PlayStation 4, já achou o link e terminou. E passou. Vamos complicar um pouco mais. Eu vou buscar, ao invés de PlayStation 4, eu vou buscar PlayStation 5. E aí eu vou achar esse link do PlayStation 4. Ó, eu vou aumentar um pouco a sequência aqui. Então, abre a página principal. Eu vou copiar esse pedaço aqui. E vou repetir. Então, ó, abre a página principal, busca PlayStation 5. Submete. Então, ele vai abrir a página do PlayStation 5 aqui para mim, certo? Aí na página do PlayStation 5, busca por PlayStation 4 no texto de um link. E clica. Vai abrir uma outra página do PlayStation 4. Aí busca de novo nessa outra página o link do PlayStation 3 e clica. E aí vê se o título está com PlayStation 3. Botei mais uma etapa no meio do caminho aqui. Vamos ver rodar. Então, PlayStation 5 abriu o PlayStation 4 e fechou. Já fez todo mundo já. E passou.
Então a gente consegue usar o Selenium para automatizar esse tipo de coisa. Abre o endereço, procura um campo, clica nele, digita um texto, vê se abriu uma página com título tal e coisa do tipo. Você consegue testar a sua interface web se ela está funcionando de acordo com o que você pensou. Eu vou pegar o mesmo teste, ó, só que agora eu vou rodar ele com o driver do Firefox. Shift O para fazer o import desse driver. Salva. E aí eu vou rodar o teste de novo. Vou acompanhar o console. Ele não vai achar o driver do Mozilla Firefox, então ele já fez o download. Ó, o Firefox agora. Mesmo teste. Fechou. Agora o Chrome. Fechou. Diferença aqui é que ele baixou um outro driver que ele não tinha na minha máquina. Descompactou ele. Aqui eu consigo ver ó, o que ele fez. Ó. Ele rodou o meu Firefox usando o driver tal, já na porta tal, já dá pra gente ver mais ou menos o que aconteceu aqui. Depois ele fez o teste com o Chrome. Consigo pegar e fazer também com o Opera. Ctrl Shift O para pegar o Opera Driver. Vamos de novo. Então, Firefox. Acho que é o Chrome. Alguma coisa deu errada. Ou ele está baixando outro drive. Ah, ele estava baixando. Mas não abriu. Ah, agora ele abriu. Tá terminando. Agora é o Opera. Funcionou. A gente olhar aqui, ó. Por que demorou? Provavelmente porque ele parou para achar o driver do Opera, extrair e depois executar. Então tá aí, testado nas versões mais novas do Chrome, do Firefox e do Opera. E rodando. Os três funcionou da mesma forma. Agora se vai mais rápido porque os drivers já estão aqui. E não precisa baixar. Então ele já faz direto ó, o teste do Firefox. Agora o Chrome. Agora o Opera. Pronto. E os três passaram. Os três no final do processo acharam o PlayStation 3 na página. Outra maneira de fazer o mesmo teste é porque aqui a maneira com que a gente configurou o tempo de espera é uma. E a outra maneira, ó, eu vou copiar ela, é a mesma. Vou botar ele aqui no do Opera para a gente comparar. Vou dar um Ctrl Shift O aqui. Ó. Nesse aqui eu vou lá no driver, gerenciar ele, timeouts e ponho uma espera implícita. Aqui na hora eu já vou criar um objeto, WebDriver Wait. Já é um objeto que tem uma espera de 10 segundos nele. Tá? Eu tenho esse objeto aqui, eu vou usar ele lá embaixo depois. Esse teste é melhor do que esse, porque ó, do jeito que está aqui, eu estou falando para o driver, olha, busca lá esse link e clica. E logo em seguida eu já pego e falo, olha, busca agora esse e clica. E se não deu tempo, nesse intervalo aqui, dele já ter carregado uma nova página antes de eu buscar o PlayStation 3? Então não é uma maneira legal. Embora exista uma espera implícita aqui, não é uma maneira bacana. Aqui é o mesmo teste, ó, só que é diferente. Eu crio esse objeto de espera de 10 segundos, mando carregar essa página, busco. Só que aqui na hora de buscar um elemento, eu não vou direto no driver e mando buscar. Eu vou naquele objeto de espera e falo para ele, olha, espere até que. Aí eu venho aqui e ponho alguma. Eu quero que ele espere. Condições esperadas. Tem algumas aqui, ó.
Por exemplo, aqui eu estou usando a visibility of element located. Ou seja, espera pela visibilidade de um elemento que foi localizado. Espera o link aparecer, ou espera o input aparecer na página. Tá? Então, ele não vai esperar só carregar. Ele vai esperar você carregar a página, ele vai encontrar o input. Depois que o input estiver aparecendo para o usuário, aí sim ele pega o elemento para você. É diferente do esquema que está lá em cima. Tá? Aí ele mandou o PlayStation 4, submeteu, e aí de novo, ó, na hora de pegar o link aqui agora, ó, aqui está pegando pelo ID, né? Mesmo esquema, ó, visibility of element located, pelo texto do link, blá blá blá. Ele vai esperar o link aparecer visualmente na página antes de pegar ele, depois clicar. Mesma coisa aqui, na hora de pegar o cabeçalho, espera o cabeçalho. Aqui é outra maneira, ó, o presence of element located, ele não vai esperar aparecer na tela, ele vai ver se está no DOM da página. Se apareceu no DOM da página, ele pega o elemento para você. E não, aqui ele espera o elemento estar presente no DOM e visível. Então não basta só ter sido carregado pelo navegador, tem que ter sido carregado e tem que estar aparecendo visualmente para o usuário. E faz a mesma coisa, vamos só colocar um novo aqui. PlayStation 4, a gente vai mandar PlayStation 5. Aí acha o link. Vamos usar esse formato aqui. Acho pelo link do PlayStation 4, depois acho o link do PlayStation 3 e aí acho o cabeçalho. Tá dando um erro porque já tem declarado aqui em cima o elemento. Agora sumiu o erro. Vamos ver se continua funcionando no Opera. Eu vou rodar de novo o teste. Tá lá, abriu o PlayStation 5, achou o link, abriu o PlayStation 4, achou o link, abriu e terminou. Agora veio o Chrome. A ordem, vocês viram que mudou, né? Mas deu uma travada agora, hein? Fechou. Agora que é o Opera, eu viajei. Pronto, passou os 3. Deu problema no Chrome, ó. Alguma coisa deu errada na hora de fazer o teste com o Chrome. Você viu que deu aquela travada? Não sei por que aconteceu isso. Vamos rodar de novo, às vezes foi alguma bobagem. Vamos lá, Firefox. Chrome. Ó. Dá a impressão que ele não está achando esse link do PlayStation 4. E aí não consegue clicar. Vai falhar. Agora é o do Opera. Passou 10 segundos ele falhou. De novo, deu erro no do Chrome. Vamos tentar mudar o código para esse, usando essa espera. Vamos ver se vai fazer diferença. Menos 3 isso. Vamos lá, Chrome. Mudou, hein? Agora passou. Tava indo rápido demais e aí não tava dando certo. Agora os 3 passaram. Ou seja, faça dessa forma. Espera o elemento aparecer. Podia, inclusive, mudar. Espera ele estar visível. Antes de você tentar localizar. Pronto. Wait until alguma coisa. Então, tem várias condições que a gente pode usar. Essa que a gente viu ali, ó, presence of element located, o elemento está no DOM. Esse visibility of element located, o elemento está no DOM e está visível. Element to be clickable, ou
Seu elemento está visível e habilitado de maneira que pode ser clicado. Então, ele não basta estar só aparecendo, ele já pode ser clicado. Aí você pega ele. E se você quiser, você pode montar uma condição sua. Põe lá new expected condition, passando um boolean, e lá dentro você implementa o método apply. Você recebe o driver e aí você monta a condição. Onde é que você quer que possa pegar o elemento? Aí você monta aqui, por exemplo, ele está pegando o título transformado em minúsculo e se começa com tease. Se o título da página começar com tease, aí você pega, retorna verdadeiro, ou seja, é porque o título já foi carregado, certo? E aí você pode continuar o seu teste. Eu botei aqui, ó, tem um mundo de condições pré-definidas. Dá uma olhada antes de sair bolando a sua. Vamos ver se o link é o mesmo ainda. Ainda é. Olha a quantidade de condições que já existem prontas, ó. Presença de um elemento ou não, se o texto bate com alguma coisa. Tem muita coisa aqui pronta. Então, às vezes, antes de você sair inventando, olha primeiro se já não existe. Esse Y que eu ponho ali dentro, aí eu posso procurar um elemento pelo nome, pelo ID, pelo nome da classe, pelo nome da tag, pelo texto do link, pelo texto parcial de um link, como se fosse um pedaço. Ou então usando um seletor do CSS. Aí você põe lá o seletor CSS aqui e você pode usar ele na sua página. Vamos falar do Selenium IDE. Eu falei para vocês que o Selenium IDE é uma maneira da gente fazer como se fosse um gravador do que você está fazendo no navegador. Vamos lá, vamos pegar o do Chrome. Eu falei o seguinte, para você chegar no Chrome Web Store de dentro do Chrome, pelo menos na época em que eu testei isso, era assim. Vamos ver se ainda está. Eu vou abrir outro aqui. Ó. Como é que eu chego no Chrome Web Store a partir do Chrome, tá? Eu achava que se você clicasse, tinha uma opção aqui para você chegar na loja do Chrome. Não é fácil não, tá? Tanto é que eu botei na prática, porque eu apanhei para descobrir isso depois. Volta aqui. Então, de dentro do Chrome, você vai clicar nos 3 pontinhos na vertical aqui. Vai lá em More Tools. Aí você vai pegar extensões. Certo? Aí você fala, mas aqui não é a loja. Não, não é. Aí você vai lá no Main Menu. Esse menu hambúrguer aqui, ó. Que pareça, esse cara chama menu hambúrguer, tá? Você vai clicar nele e aí lá embaixo você fala, abre a loja para mim. Por que esconderam desse tanto, gente? É uma luta para você conseguir chegar na loja do próprio Chrome. Porque aqui, aí sim, você pode fazer a busca. Eu quero o Selenium IDE. E aí você vai achar o Selenium IDE para você baixar e instalar na tua máquina. Você vai e adiciona ele no Chrome. É uma extensão. Ele vai instalar. Vai ficar aqui, vamos lá, fica para mim. Vai ter um SE ali dentro, ó, escondidinho. É o Selenium IDE que ele instalou no Chrome. Tá? Aqui na prática eu também coloco direto o link dele. Não sei se vai direto nisso aqui. Aí é ele mesmo. Já vai direto nele também. Então, já tem o link direto e tem a explicação de como é que chega na loja. Tá? O Firefox também tem. E aí no Firefox, vamos pegar essa URL aqui. Aqui no Firefox acho que é mais fácil. Você vem aqui em ADD11, ó, pimba, já vai direto na página de ADD11, aí você faz a busca de Selenium IDE. Tá lá. Muito mais fácil do que do Chrome. Impressionante, cara. E aí, uma vez que você achou ele, no meu aqui já está até instalado. Selenium IDE já está aqui. Pronto. Para que serve? Vamos lá, vamos fazer um teste. Tem um outro aqui. Teve uma época que o Selenium IDE não tinha os navegadores mais novos. Aí tinha um Catalan Recorder. É uma versão diferente do IDE do Selenium. É a mesma coisa, só que de um outro fabricante, vamos pensar assim. Você gravar também.
tá? Hoje em dia não precisa, já tem direto do próprio Selenium IDE mesmo, deles mesmo, tá? Bom, para que serve? Vamos lá. Eu vou executar ele aqui, ó. Ele vai abrir essa janela para você e vai te perguntar o que você quer fazer. Quer abrir um projeto que já existia? Você quer criar um novo projeto? Quer gravar um novo teste num novo projeto? Você quer fechar? Eu vou gravar um novo teste num novo projeto. O nome do projeto é, sei lá, teste Selenium IDE. Ok. Qual é a URL base? Ou seja, a partir da onde você vai começar o seu teste? Eu vou pegar a mesma URL que a gente usou para abrir a Wikipédia. Tá lá. E aí eu ponho, começa a gravação. A gente abriu outro navegador. O navegador aberto, tudo que eu fizer agora, ele vai gravando aqui, ó. Por exemplo, eu vou clicar nesse campo, deve ter aparecido alguma coisa ali, ó. E aqui eu vou digitar PS5 e vou dar Enter. Ele vai gravando isso. Eu vou aqui embaixo e vou clicar nesse link. Vou aqui embaixo, vou clicar nesse link. Cheguei na minha página. Eu vou parar. Aqui, ó, tá rodando, eu vou clicar no Stop. Qual o nome do teste que você quer dar? Sei lá, Wikipedia. Wikipedia PlayStation 5. Ok. Então, ó, essa janelinha que ele tinha. Deixa eu fechar essa que não precisa mais. Essa janelinha do Selenium IDE, que ele abriu pequenininho, eu só aumentei ela, tá? Ele criou um projeto, ó. E aí no projeto você pode ter vários testes. Ele criou um teste que é o Wikipedia PS5. E ele fez uma gravação, ó. Ele vai abrir a página principal, ele aumentou a janela. Aí ele clicou, eu cliquei mais de uma vez, ó. Vou tirar isso aqui, né? Clica uma vez só. Ele vai clicar no input, vai digitar PlayStation 5, ó, e aí vai enviar as teclas. No caso, enviou a tecla Enter. Quando eu dei Enter depois de digitar. Aí ele procurou um elemento, só que aí ele usou... Como é que ele achou o link, né? Ele usou CSS, ele pegou uma linha, pegou o 27ª linha, que é um link. Nossa, que loucura que ele fez aqui, cara. E aí ele procurou um link em que o texto era PlayStation 3. Aqui ele fez de um jeito, aqui ele fez de outro. Vai saber por quê. Mas está gravado. Se eu clicar agora, eu consigo rodar. Ó. Não, abriu, digitou, abriu, clicou e terminou. Ele refaz essas operações para você. No caso aqui, tudo deu certo. Dá para fazer, inclusive, teste. Aqui eu já não fiz o teste, tá? Porque o meu objetivo não é fazer usando a IDE do Selenium. Meu objetivo é exportar isso aqui como se fosse código Java. Eu até botei na prática aqui porque fica escondido, cara. Para exportar, tem que clicar nos 3 pontinhos do lado do nome do teste. Você vai aqui, ó. Tá vendo que tem uns 3 pontinhos? Só vai aparece quando você para o mouse. Você clica e fala que era exportar. Java JUnit. Exporta para mim. Ele vai criar uma classe de teste já. Eu já vou jogar ela dentro do projeto lá. Disciplinas, TEDs, projeto Selenium, Source, teste Java. Aqui dentro. Pronto. A gente vê agora, dar um refresh aqui. Aí. Vai estar cheio de erro aqui. Vamos dar um Ctrl Shift O, maroto aqui. Tem que arrumar algumas coisas, porque esse código deve estar com JUnit 4. Ele não me deu a opção de escolher. Ele só botou JUnit, mas ele não fala qual versão. Lembra que não é mais before e after? Aqui está criando o driver. E aqui ele fecha. Teardown. Teardown normalmente era o after all. Depois de tudo, ó. Antes de tudo, depois de tudo. Ctrl Shift O. Aí resolveu. Então, antes de rodar os testes, ele cria o driver. Outra maneira de rodar. Mas o importante está aqui, ó. É esse código aqui que é o chato da gente fazer, às vezes, à mão.
E aí você gravando o que você está interagindo lá no site, depois você exporta e pega esse pedaço. E esse pedaço você copia e aí usa ele dentro do OneDrive, dos testes que a gente fez aqui, por exemplo. Tá? O problema é que de vez em quando eles geram umas seleções muito loucas, né? Aqui, ó. Como é que ele fez para pegar o link do PlayStation 4? Nossa, que viajado que ele fez aqui. Ó. Ele pegou um link dentro da 27ª PR. Ele não fez igual que ele fez aqui, eu não sei. Mas às vezes te ajuda, já te dá um norte de como é que você faz para começar o seu teste. Certo? Mas, outra coisa, né? Ele, em vez de pegar o elemento e depois executar, ele toda vez buscou, ó, search, search, search. No nosso aqui não, né? Eu busquei a primeira vez, ó. E aí eu usei ele direto, ó. Elemento, elemento, elemento. Para não ter que ficar buscando várias vezes. Mas ele fez diferente aqui, mas funciona também. Gerou, vamos salvar. Tá faltando pacote aqui. Funciona do mesmo jeito no Firefox. Isso aqui fica salvo. Então, de repente, você tem uma tarefa na tua empresa que você faz todo dia. Chato pra caramba para acessar algum site, alguma coisa, alguma ferramenta. Você grava o script, carrega ele, certo? E aí executa. Ele vai fazer aquelas operações para você. Dá para salvar, né? Mão na roda. Mais fácil do que, de repente, bolar o teste todo via código, do jeito que a gente fez nesse cara aqui. O hover. Tem algumas coisas na página que só acontece quando você para o mouse em cima. Algumas coisas acontecem que a gente precisa, quando eu passo o mouse, que alguma coisa dispare, alguma coisa seja feita. Como é que eu faço passar o mouse usando o Selenium? É isso que eu tenho aqui, tá? Tem um jeito da gente fazer, que é usando esse actions do próprio Selenium. Eu chamei de builder, aí eu falo para ele, move até o elemento, blá blá blá, e aí perform, ele executa. Então ele vai fazer ele vai mover o cursor até o elemento que você precisa. E aí você de repente espera que alguma coisa apareça para pegar ela e aí sim fazer o seu teste. E clicar no elemento que aparece depois do hover. Tem um exemplo aqui. Esse exemplo do G1, na verdade, não é desse jeito, mas não funciona também, tá? Já tentei de todo jeito. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer de novo. Vamos ver se alguém dá conta. Por exemplo, eu quero um teste que abra o G1, venha aqui em editoriais e pegue tecnologia, ó. Primeira página. É esse o teste. Vê se a gente consegue chegar até essa página aqui. Pode tentar fazer com o Selenium IDE. Vamos ver se a gente consegue gravar. Normalmente não dá certo. Eu nunca vi alguém que conseguiu. Nem eu já tentei, viu? Porque esse menu, ele fica escondido aqui, cara. Isso eu não sei o que ele faz na página, se ele atrapalha o Selenium, o que é. Eu sei que dá trabalho. E fazer na mão, se você descobrir alguma coisa que vai escolher realmente esse editoriais aqui no seu HTML aqui, dá trabalho demais, cara. Eu quero rodar o Selenium com o Docker. O Docker é o próximo assunto que a gente vai estar brincando aqui. Docker Selenium. É para rodar uma imagem com o Docker. E ele monta um grid para você usando containers. Eu acho que é para isso. Nunca testei, eu só coloquei aqui porque se alguém um dia precisar, às vezes é mais fácil você disparar vários containers com navegadores e coisas do tipo do que você tentar realmente achar máquinas diferentes com navegadores diferentes. Tá? Tem uma outra alternativa para o Selenium. Eu chamei aqui o antigo Cantu. Nunca testei esse cara também. Para fazer automação web também. Deve dar para fazer testes. Tem ele para Chrome, tem ele para Firefox. Como é que usa? Não faço ideia. Não sei se dá para rodar com Java. E eu não olhei nada disso. Não fala de Selenium em lugar nenhum, então não sei se dá para fazer o que a gente está pensando. Mas dá para automatizar.
Plugin Maven Cargo. Os testes usando Selenium, eles são considerados testes de aceitação. Ou seja, a pessoa que roda eles vai ver se o sistema é um teste de aceitação, se aceita o que foi feito, vamos pensar assim. Eles também podem ser vistos como se fossem testes de integração, porque o sistema a ser testado, pois para o sistema ser testado, todas as partes dele funcionam em conjunto. Por exemplo, você vai acessar a internet para acessar o site. Quando você clicar nas coisas do site, o sistema vai acessar banco de dados. Então, não é um teste rápido. Vocês viram que demora para executar, certo? O ideal que a gente faça, então, é o quê? Separa esses testes do Selenium junto lá com os nossos testes de integração. Essa é a primeira ideia. Então, não deixa junto com o teste unitário, porque vai atrasar demais o seu processo de desenvolvimento. Você não vai rodar sempre. Tá? Aí vem outro problema, que é o que a gente vai resolver aqui. Esses testes usando o Selenium, eles precisam que o sistema a ser testado esteja executando no servidor web antes de rodar. Lógico, se ele vai testar a aplicação web, essa aplicação web tem que estar rodando antes do seu teste executar, certo? O problema é o quê? No ciclo de vida normal do Maven, os testes rodam antes que o sistema seja empacotado, para então ser implantado em um servidor para ser executado. Então, no ciclo de vida padrão normal, antes de ele gerar um pacote no final que você pode implantar no servidor, ele testa. Mas imagine que você fez um teste usando Selenium. Como é que ele vai testar usando Selenium se o sistema nem foi empacotado ainda para ser colocado no servidor? Não ia funcionar nunca. Entenderam o problema aqui? Você teria que ter uma forma de você ter gerado o seu pacote, botado num servidor, para depois rodar o teste do Selenium. Então, eu preciso fazer com que primeiro apenas os testes unitários rodem, e se tudo correr bem, que o sistema seja empacotado e fique pronto para ser implantado num servidor. Depois que isso estiver pronto, aí sim nós podemos rodar os testes de integração. Mas antes de rodar os testes de integração, a gente precisa que o servidor web esteja rodando e que esse pacote do seu sistema seja implantado nele. Então é meio aí o problema do ovo e da galinha, né? O teste roda antes de implantar, como é que você testa usando o Selenium? Não ia dar certo. Então, o que o plugin Maven Cargo faz para a gente? Ele é capaz de fazer exatamente isso que a gente precisa. Ele vai iniciar o servidor antes do teste. Vai implantar o sistema nele e depois que o teste rodar, ele finaliza o servidor para a gente. Então, ele é um plugin que faz isso. Vocês vão ver, a gente vai testar ele daqui a pouco. Ele vai startar o servidor, ele vai pegar o teu projeto, vai pôr para rodar nesse servidor. Aí ele dispara o teste de integração e aí o Selenium roda. Depois que o teste termina, ele vai lá e tira esse servidor do ar. Tá? Ele funciona com diversos servidores web. E ele é capaz de baixar o servidor de uma fonte definida, descompactar o servidor num diretório para você, configurar esse servidor para ser executado, implantar o pacote do sistema nesse servidor, rodar o servidor e depois finalizar o servidor. Então, esse plugin já faz aí mágica para a gente. Tá? Ele entra, baixa, descompacta, configura, põe teu sistema lá dentro, roda e depois desativa o servidor. Se você já tiver um servidor web pronto, imagine que eu já tenho um Tomcat rodando numa máquina da minha empresa ou na internet, sei lá, na nuvem. Dá para a gente configurar o cargo para usar esse servidor também. Ao invés dele baixar e fazer essa bagunça toda, ele já pega e usa o que já existe. Tá? Vamos ver primeiro baixando o Tomcat para fazer o teste. Bom que eu não falo nem para criar um projeto, já sai mandando bala aqui. Vamos criar um projeto diferente? Vamos pegar o nosso archetype de teste, eu vou chamar de projeto cargo. Eu vou precisar do Selenium, eu já vou copiar as dependências. Já vou colocar nesse novo projeto. Que erro que deu aqui, gente. Eu só copiei e colei as 3 dependências. Ah, ficou dependência sobrando aqui. Nossa, olha isso. Uma linha a mais no seu on. Deu tudo errado para baixo, cara.
Brincadeira. Em vez de falar que ó, aqui tá errado. Não, o erro é todas as linhas para cima. Tá bom, vamos lá. Botei o POM, já as coisas que a gente precisa. Vamos lá na prática. Ó. Eu vou adicionar o plugin do Cargo. Vou copiar esse trecho aqui. É bem comprido o plugin. Vamos lá em plugins. Já tem os plugins do ShareFire e do FailSafe. Vou adicionar outro. E a gente vai com calma olhar aqui. Deixa eu só ver se não tem uma versão mais nova. Bom quando você olha o título assim e vê uma coisa escrita diferente desse jeito. O Maven 3. Ah, eles moveram o artefato para um outro lugar. Ó. Cargo Maven 3 plugin. 193. Vou substituir então. Só ver o que mudou aqui de informação. Cargo Maven 3. Maven 3 é o que a gente usa, tá? Já é o 3. Fica no diretório M2 porque é coisa do Maven antigo, mas já é o 3, tá? Eles mudaram só para indicar isso. Não mudou o nome do Group ID, só mudou a versão 193 aqui. Tomara que não tenha estragado o restante da configuração que está feita ali dentro. Eu apaguei mais do que devia. Não, tá certo. Bom, o que mais tem aqui nesse plugin? Então, eu estou pegando essa versão do plugin. Execuções. O que eu quero que ele faça? Ele tem uma execução, que é a parte de startar o container. Em que fase isso aqui executa? No pré-integration test. Ou seja, antes de rodar o teste de integração, ele vai rodar o objetivo desse plugin, que é o start. Então, ele starta o seu container antes do teste de integração. A outra execução acontece depois do teste de integração. Ele vai parar a execução do container. Então, ele vai startar o container do Tomcat antes do teste e vai parar depois do teste. Configuração. Aí eu falo para ele qual é o container, certo? Que eu quero que ele rode. Nesse primeiro exemplo que está na prática aqui, é ele baixando o Tomcat para fazer o teste. O próprio cargo vai baixar o Tomcat. Tá? Eu botei uma URL aqui. Vamos pegar a versão mais nova se a gente achar. O 10... 10.0... Já tem o Tomcat 10? Ó, saiu o Tomcat 10, eu nem sabia. Não é isso que nós estamos usando, né? Vou ver aqui. Programas. Não dá para saber, né? Que embaixo, na verdade, não sou eu, é o próprio isso. Esquece. A gente não instala o Tomcat mais. Bom, mas mudou, já não é mais o 9039. Eu vou pegar esse 10.05. O arquivo que a gente usa na prática é o .zip dele. É esse cara aqui. Eu vou copiar o endereço e vou substituir aqui. E também aqui já também. Ou seja, o plugin vai entrar no site do próprio Tomcat, vai baixar a versão mais nova. É onde ele vai fazer o download. Download dir. Vai lá no diretório de build do seu projeto atual e cria um diretório downloads. Então a gente vai ver que vai estar aqui dentro. Tá? Quando ele extrair esse zip, vai extrair para dentro do diretório extracts. Certo? Saída de login, eu quero que fique, não é mais 9x, né? Deve ser 10x, vamos chutar aqui. Container ID, vou botar 10x aqui, vamos ver se não vai dar pau. O log vai ser esse arquivo. Tá. E aí a configuração do Tomcat que ele vai rodar. Ó. Eu quero que ele execute na porta 8080, com bastante login de saída.
Então, é uma configuração feita aqui para o cargo. Já vai baixar, descompactar e já vai destartar ele na porta 8080 para mim. E aí a gente pode usar. De que maneira? Meio em teste, meio em verify. Tem um código para a gente usar nesse projeto, que eu acho que eu esqueci de... Nem está na prática, mas eu passei para vocês já. Eu mandei para vocês um arquivo, esse projeto cargo.zip. Vou copiar ele e vamos descompactar ele junto lá nesse projeto que a gente acabou de criar. Projeto cargo, source, main, java. Vou jogar ele aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar aí sobre o Docker. Vamos entender a diferença entre Docker e máquina virtual, que eu acho que é a pior confusão que a gente pode fazer aqui. O que é a ideia? Qual que é a ideia de uma máquina virtual? Você tem o seu hardware, a sua máquina, o seu computador, vamos pensar assim. Tem um sistema operacional rodando nele. Para você rodar uma máquina virtual, você tem que ter aqui um tal de um hypervisor. Tá? É o cara que roda a sua máquina virtual em cima do seu sistema que já existe. Ele é o responsável por executar as máquinas virtuais em cima do hardware e do sistema operacional que você já tem. E aí a sua máquina virtual, o que você coloca aqui dentro? Então, imagine que eu estou criando uma máquina virtual para rodar uma aplicação minha que eu criei. Tá? Uma app1, por exemplo. Eu vou ter que colocar uma app1, que é a minha aplicação, as bibliotecas que a app1 precisa, só que como é uma máquina virtual, tem que ter um sistema operacional aqui dentro, inteirinho. Tá? Mesmo que seja uma cópia desse que já está rodando na sua máquina, tem que ter um cara aqui dentro. Se você criar uma segunda máquina virtual, para colocar uma segunda aplicação para rodar, você tem que botar a aplicação, as bibliotecas dela e um no sistema operacional inteirinho aqui, só para rodar aquela aplicação. Se você tiver mais máquinas virtuais, mesma coisa. Você pode ter várias aplicações rodando na mesma, se você quiser também, não precisa ficar separado um por um, mas as bibliotecas, os binários, arquivos de execução e o sistema operacional tem que estar dentro da máquina virtual. O problema disso, primeiro, o espaço, né? Cada sistema operacional desse que você instala, olha o espaço que ele ocupa de disco da sua máquina. Segundo, que como é um sistema operacional completo rodando em cima do seu, quanto de memória esse cara precisa para funcionar? Só esse sistema operacional já vai pegar aí uma porção gigante de memória que você tem na tua máquina de verdade aqui. Fora o que ele precisa para rodar a aplicação. Então, normalmente, quando você tem um computador, você não pode criar tantas máquinas virtuais assim. Tem um limite de espaço e de memória que você tem que vai limitar a quantidade de máquinas virtuais que você vai conseguir colocar para rodar aqui dentro. Certo? Isso vocês já conhecem, vocês já usam, não tem segredo nenhum. Os containers, a gente vai estar usando aí o Docker para criar. É um esquema diferente. Você ainda tem o seu hardware, lógico, você tem o sistema operacional instalado, e aí você tem que ter uma container engine, tem que ter uma engine capaz de rodar e executar os seus containers. O Docker é um exemplo. Foi o primeiro que surgiu. É o mais conhecido, é o mais famoso aí. Não é o único. A página principal do Docker não é o único container engine atualmente. Para aqui, Docker Alternatives. Alguns outros exemplos, vamos lá. O Rocket, o Lext, Linux vServer, tem containers Windows, tem outras alternativas hoje em dia, além do próprio Docker. Deve ter mais, que aqui não está mostrando todas não, tá? Mas o primeiro que foi criado foi o Docker. Qual que é a diferença entre um container Docker e a máquina virtual? Então você tem que ter o Docker instalado para ele rodar os containers. A diferença é que quando você põe um container, você não precisa colocar um sistema operacional aqui dentro. A ideia é que o container ele vai usar o kernel ou parte do seu próprio sistema operacional que já está rodando na sua máquina, junto com o container engine aqui, para rodar esse container para você. Então, você tem uma economia gigante de espaço, primeiro, porque você não tem um sistema operacional completo. Tem que ter um pedacinho aqui, tem que ter algumas coisas, tá? Não é só
app e libs que fica aqui dentro. Vocês vão ver que tem que ter um pouco aí do sistema operacional. Mas não precisa ser o sistema operacional completo. Porque o kernel, por exemplo, ele vai usar o que você já tem aqui. Então, se você está rodando Linux, ele já vai usar o seu kernel do Linux para rodar esse container. Memória. Como não tem um sistema operacional completo aqui, esse container ele acaba usando só a memória que essa aplicação precisa para executar. A não ser que você tenha rodando mais alguma coisa específica do sistema operacional aqui, esse container só usa a memória da sua aplicação. Então você está ocupando menos espaço, porque muita coisa que o container precisa para rodar ele vai pegar do próprio sistema e está ocupando pouca memória. Vantagem disso, a gente consegue colocar muito mais containers para rodar na mesma máquina do que a gente conseguiria colocar máquinas virtuais. Uma máquina virtual é muito mais pesada em termos de disco e de memória do que um container. Então, vê que container ocupa pouquíssimo espaço quando a gente cria e põe para rodar. Como é que a gente cria esses containers, né? Eu botei aqui. Volta. Como é que eu crio um container desse? Esse container ele é criado a partir de uma imagem. Tem que imaginar que a imagem é como se fosse um template. Como é que o container deve ser? O que tem que ter dentro dele? O que ele vai executar? Isso fica dentro de uma imagem. Como é que é feita essas imagens? Vamos entender. Ó. A gente começa a partir de uma imagem que é uma imagem base. Então, o meu container, por exemplo, ele vai rodar o Ubuntu 20.04. Então, essa vai ser a imagem base para a gente começar a criar o nosso container depois. Tá? Bom, não é o Ubuntu completo. Ele não precisa do Ubuntu inteiro aqui dentro, 20.04. Isso é gigas de disco que precisaria. Não, só precisa do suficiente para rodar em cima do kernel da minha máquina para rodar a minha aplicação. Então vocês vão ver que essa imagem não é uma imagem normal do Ubuntu. É um arquivo bem menor que a gente precisa. Em cima dessa imagem base, o que o container faz quando a gente cria o container? Ele pega a imagem que você já tinha, certo? Essa imagem base, e coloca uma camada aqui em cima, bem fina, tá? Fina em termos de tamanho que ele precisa, de escrita e leitura. Essa imagem é uma camada de leitura. O que o container precisar escrever, ele escreve nessa camada. Ele não muda a imagem base. Isso aqui é fixo, como se fosse uma coisa pronta que ele só usa. Então, quando eu crio um container com base no Ubuntu 20.04, o container aproveita a imagem que já está na tua máquina e se ele precisar escrever alguma coisa e ler depois, ele pode escrever nessa camada fina. Por isso que ocupa pouco espaço. Não sei se ficou claro esse exemplo. Então, você tem uma imagem base. Quando você cria um container usando essa imagem, ele cria o container. Vai ter um espaço aqui, vamos pensar, de disco, onde ele pode escrever e ler. Tá? Juntando as duas coisas é o seu container. Outro exemplo. Eu preciso do Java. Na época era o 15. Eu preciso do Java. Eu preciso de um container rodando o Java 15. O que eu faço? Eu pego a imagem base do Ubuntu, que é essa imagem que a gente já tinha aqui, e eu acrescento o Java 15 nela. Eu faço a instalação do Java dentro dessa imagem. E aí eu tenho uma nova imagem, que é a imagem Java da versão 15. Está pronta a imagem. A partir da imagem, eu posso... Era só o Java, né? Mas eu preciso do Tomcat junto. Beleza. Eu vou lá e acrescento uma nova camada em cima do que já existia, instalando o Tomcat. E agora eu tenho uma imagem do Ubuntu com o Java 15 e o Tomcat pronto. Com essa imagem pronta, podia ser, ao invés de Tomcat, o Jet, podia ser qualquer container aqui, tá? Ó, olha a loucura. Imagine que eu te criei uma imagem do Tomcat e uma imagem para o Jet. Não repete tudo. O Docker ele é esperto o suficiente para aproveitar as imagens base, as camadas anteriores que já existem. Então, se você já tinha o Ubuntu, porque você já tinha criado esse container antes, quando você vai criar um container, uma imagem, para o Tomcat, ele já aproveita aquele Ubuntu que já estava lá dentro. E aí ele botou o Java. Quando você botou o Tomcat, aí você teve essa imagem aqui criada. Então, ao invés de Tomcat, se você tivesse colocado o Jet, iria ter essa imagem aqui. Eu posso ter as duas na mesma máquina. Não vai repetir o Java e o Ubuntu. Ele aproveita essas duas camadas na hora de criar essas duas imagens aqui. Então,
eu posso ter várias imagens usando a mesma base. Imagine que todos os containers que eu estou criando, a imagem depende do Ubuntu. Só tem uma cópia do Ubuntu na minha máquina. E o Docker aproveita essa base do Ubuntu para todas as imagens que precisam dele. Então tem uma economia aí gigante de espaço com essa ideia de aproveitar as camadas que já existem prontas das imagens. Tá? Bom, eu ainda posso pegar essa imagem do Tomcat e botar a minha aplicação junto. Então imagina que eu estou criando uma imagem que é o Ubuntu com o Java 15, o Tomcat e o meu programa. Imagina que eu fiz a minha aplicação lá, web, já está ela aqui dentro junto. Tem essa imagem da minha app1. Eu podia criar uma imagem para rodar uma segunda aplicação minha. Se a segunda minha aplicação também usar Ubuntu, JRE e Tomcat, ele aproveita essas três bases aqui na hora de criar uma imagem para o meu app2. Então, olha a economia de espaço. Eu posso ter duas imagens para rodar duas aplicações diferentes. O que muda de uma para outra? Só esse pedaço específico das aplicações. O restante o Docker consegue aproveitar para gerar as duas imagens. E aí, agora que eu tenho essa imagem da minha aplicação pronta, eu posso criar um container. O container é o que eu executo, é como se fosse a imagem rodando, vamos pensar assim. Esse meu container 1 foi criado usando a imagem do meu app1. O que ele faz? Ele aproveita a imagem que já existe, cria uma camada aqui, só para ele poder escrever e ler dessa camada, se a sua aplicação precisar, tá? Se ela não for escrever e ler nada, isso aqui nunca vai ser usado. Mas esse é o meu container. Certo? Está feito aí, está pronto para ser executado, rodando no Docker. E aí eu posso criar vários containers a partir da mesma imagem. Eu já tinha essa imagem da app1 pronta, eu posso criar 3 containers usando a mesma imagem. São 3 cópias da minha aplicação rodando nessa arquitetura. Ele vai criar uma camada fina para o meu container 1, uma fina para o 2 e a fina para o 3. Eu tenho 3 containers da minha aplicação 1 executando na minha máquina. Espaço que eu preciso para isso. Uma cópia da imagem e o que ele for escrever e ler aqui. Memória. Ele precisar para rodar o Ubuntu Java com o Tomcat mais o código da minha aplicação vezes 3. Certo? Muito mais leve do que botar um sistema operacional completo aqui para fazer isso. Não precisa. Isso aqui é bem menor do que o sistema operacional completo. Vocês vão ver que, se não me engano, está uns 70 MB. Um negócio assim. É pequeno hoje em dia. Já foi grande, tá? Eles conseguiram diminuir bastante esse cara. Então, e se fosse uma aplicação que não é Java? Imagina que eu tenho lá a minha imagem base do Ubuntu. Eu posso pegar essa imagem base e instalar o Python. Python 3. Então, eu tenho uma imagem do Python agora. Eu posso pegar essa imagem do Python e botar o Django, que é o framework para fazer aplicações, principalmente web, em Python. E aí eu tenho uma imagem com o Django. E aí eu posso criar uma aplicação Django e colocar junto nessa imagem. Uma vez que eu tenho essa imagem, eu posso criar containers. Quantos eu quiser a partir dessa aplicação. Vai aproveitar a imagem que já existe e só vai colocar um pouquinho mais de espaço, porque se essa aplicação precisar escrever e ler alguma coisa, vai ficar feito fazendo isso aqui dentro. Lembra que isso aqui é somente leitura. Depois que eu crio essa imagem, ó, isso aqui não muda, tá? E aí, o bacana, por exemplo, o Ubuntu é comum para os dois. Não tem duas cópias desse Ubuntu lá na imagem. Ele vai baixar uma cópia só e vai usar ela para fazer a imagem da app4 e para fazer a imagem da app1. Então, não está ocupando dois Ubuntu, é um Ubuntu só para essas duas imagens aqui. Essa imagem base eu estou mostrando como se fosse uma coisa só. Na verdade, essa imagem ela tem camadas também. Uma camada que ele chama de Scratch, e aí vem várias layers que ele põe por cima. Então, uma imagem como a do Ubuntu não é uma coisa única, tem algumas camadas. Vocês vão ver que à medida que a gente vai mudando a imagem, ele vai gerando camadas por cima, até chegar na versão final que você quer. Se você olhar o desenho do Docker, tem uma baleia, né? Se você procurar o ícone aqui, e tem uns quadradinhos em cima. A ideia do cara era a ideia de container. Vocês já viram uma foto de um container de verdade, certo? Qual é a ideia do container? Qual é a importância do container no mundo hoje? Gente, eu quero vender. Imagina que eu produzo café aqui em Minas.
em Uberaba. E aí um comprador lá na China quer comprar o meu café. O que eu faço? Certo? Eu dou um jeito, alugo, compro um container desses, um caminhão específico que serve, já é feito para carregar container, vem com o container até a minha indústria. Eu pego, abro esse container, chucho o meu café aqui dentro, fecho. Esse caminhão sai com o meu container, chega até um porto. Já existe um maquinário pronto que pega esse container do caminhão e põe num navio específico para carregar container. Esse navio vai daqui lá para a China. Chega na China, o porto já sabe pegar container de navio, pega esse container, põe num caminhão específico para carregar container, e esse caminhão vai e leva no meu comprador, o cara abre o container e tira o café lá de dentro. Então a facilidade hoje em dia, se você quer transportar qualquer coisa no mundo, põe num container e vai dar certo. O cara pegou essa ideia e levou isso para as aplicações. Bom, eu preciso rodar uma aplicação. Como é que eu faço para essa aplicação ser possível rodar em qualquer lugar e poder ser manipulada e todo mundo conseguir trabalhar com ela? Ele pensou na ideia do container. Olha, eu crio lá um container. Vamos achar um container aqui. Eu tenho uma imagem pronta e com ela eu crio um container. Isso aqui é feito de um jeito, é padronizado de uma forma que qualquer aplicação que é capaz de trabalhar com containers vai ser capaz de rodar a minha aplicação. Desde que você tenha o Docker instalado. Não interessa se aqui embaixo é Windows, se é Mac, se é Linux, se é um servidor que está na nuvem. Tem o Docker. Uma vez que eu tenho a imagem pronta, eu consigo criar um container e rodar ela em qualquer lugar. Então o cara meio que padronizou a maneira com que você põe uma aplicação para rodar em qualquer lugar. Põe dentro de uma imagem, depois você cria um container que vai estar executando a sua imagem. Então ele pensou justamente nessa ideia para uma aplicação. Eu abro um container, ponho o meu código aqui dentro e a estrutura do Docker se vira para pegar isso aqui e pôr para rodar para mim. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que, na verdade, só botar o que eu quero dentro do container. O Docker se vira e faz rodar para mim. Então, isso aqui facilita demais, por quê? Como é que era antigamente? Nesse projeto que eu tentei rodar agora há pouco. Eu tinha que criar o meu arquivo WAR. Eu tinha que pegar esse arquivo WAR, passar para o pessoal que cuidava do servidor. Certo? O cara que estava lá no servidor, ele está cuidando do servidor, ele sabe o sistema operacional, ele sabe qual é a versão do Java, ele sabe qual é a versão do Tomcat que está rodando. Ele tinha que pegar aquele WAR e botar para rodar para mim. Só que esse WAR, de repente, não dá com todas as bibliotecas. Ele tinha que pegar as bibliotecas, eu tinha que passar essas bibliotecas para o cara. A chance do que funcionava na minha máquina dar pau na hora de botar em produção era gigante. Porque, de repente, quando eu estava fazendo o sistema, eu estava usando uma versão específica do Tomcat que é diferente da versão que está rodando em produção. Lá em produção já tem algumas bibliotecas de outras aplicações que dá conflito com a minha aplicação. Então, antigamente, era um inferno, cara, para fazer você botar uma aplicação em produção. Tinha que ter uma comunicação muito bem feita, senão não rodava. Hoje em dia não está assim. Hoje em dia eu pego a minha aplicação, crio uma imagem Docker com ela, o cara pega essa imagem, cria um container e põe para rodar para mim. Se tiver o Docker rodando no servidor, ele põe para rodar. Todos os serviços de nuvem que a gente tem hoje em dia já tem parte de containers. Amazon tem. A gente pegar o Google Compute Engine, já tem. Os dois grandes, né? Se pegar o Azure, instâncias de container. Ó, todos têm um serviço pronto de container para rodar para você. Ou seja, você só é obrigado a criar a imagem. Uma vez que você tem a imagem pronta, eu consigo criar um container na nuvem que roda na Amazon, que roda no Google, que roda na Azure. Está feito. Eu não sei o que está, o servidor que está aqui, não importa o servidor que está aqui. A minha aplicação vai funcionar, porque os três usam a mesma tecnologia. Tem o Docker lá rodando para mim. Lógico, cada um faz de um jeito na hora de criar e tal.
Mas uma vez que eu tenho a imagem pronta, eu sei que eu consigo rodar isso em qualquer serviço hoje em dia de nuvem. Ah, eu não quero nuvem, quero rodar na minha máquina. Tudo bem, você tem que ter um servidor, tem que ter o Docker instalado. Tá pronto. Não interessa o que o cara tinha na máquina dele quando ele criou isso aqui. Uma vez que está pronto, vai rodar em qualquer lugar. Então, hoje em dia, pessoal, ninguém mais trabalha instalando aplicação do jeito antigo. Todo mundo hoje em dia está trabalhando dessa forma. Cria uma imagem, ou deveria estar pelo menos. Cria uma imagem, depois cria container aonde quiser executar, certo? Já passou inclusive disso aqui, já não é mais. Isso aqui era no começo, hoje em dia já existem serviços ou tecnologias que é para facilitar o trabalho com containers. Por exemplo, a Azure já tem Kubernetes também, a Amazon também já tem Kubernetes também. Cadê? Aqui. A gente vai falar de Kubernetes depois. O Kubernetes é como se fosse um gerenciador de containers. Tá? Você pode fazer na mão. Ah, eu quero startar 3 containers aqui da minha aplicação. Só que se algum problema acontecer e o container parar de rodar, é você que vai ter que olhar, parar o container, startar de novo e coisa do tipo. O Kubernetes já faz isso para você hoje em dia. Você fala para ele, olha, eu preciso de 3 instâncias do meu container rodando. Ele cuida para você. Se ele perceber que uma delas caiu, ele para, starta outra para você. Não preciso nem ficar olhando mais, cara. Já está mais automatizado do que simplesmente trabalhar com container direto. Mas dá para fazer ainda, tá? Embora hoje em dia todo mundo já esteja passando a trabalhar com isso aqui. A gente vai tentar brincar com isso depois mais para frente também, certo? Mas vamos começar devagar, vamos começar entendendo como é que eu crio uma imagem, como é que eu crio um container, para depois a gente viajar e passar para um nível mais acima.